Que bom que a boa sorte os trouxe novamente a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 93ª noite. Senhor, disse ela, ficou em extremo pasmado o califa do que acabara de contar-lhe o mancebo. Mas este príncipe justo, achando que era mais digno de compaixão do que criminoso, protegeu a sua causa. A ação deste mancebo, disse ele, é perdoável perante Deus e pode desculpar-se perante os homens. A única causa deste assassinato é o malvado escravo. Ele só deve ser castigado. Razão porque, continuou ele dirigindo-se ao grão-vizir, te dou 3 dias para descobri-lo. Se nesse prazo não me trazeis, far-te-ei morrer em teu lugar. O desditoso Jafar, que cuidava estar fora de perigo, ficou novamente abatido com esta ordem do califa. Porém, como não ousasse replicar a este príncipe, cujo caráter conhecia, afastou-se da sua presença e recolheu-se à casa com as lágrimas nos olhos, persuadido que não tinha já senão 3 dias de vida. Estava de tal modo convencido de não achar o escravo que não fez a mínima diligência. Não é possível, dizia ele, que numa cidade como a de Bagdá, onde há uma infinidade de escravos pretos, descubra aquele de que se trata. Só se Deus o fizer conhecer, como já fez descobrir o assassino. Só isso pode salvar-me. Levou os 2 primeiros dias a lamentar-se com a sua família, que gemia à roda dele, queixando-se do rigor do califa. Passado o 3º dia, dispôs-se a morrer com constância, como um ministro íntegro e que nada tinha de que arguir-se. Mandou chamar cardis e testemunhas, que assinaram o testemunho que fez o testamento que fez na sua presença. Depois disso, abraçou sua mulher e seus filhos e despediu-se deles. Estava toda a sua família afogada em lágrimas. Jamais houve espetáculo que tanto enternecesse. Chegou finalmente um alcaide do palácio que lhe disse que o califa se impacientava por não ter novas dele nem do escravo preto que lhe ordenara de procurar. Tenho ordem, acrescentou ele, de levar-vos perante o seu trono. Dispôs-se o vizir para seguir o alcaide. Porém, como estivesse a ponto de sair, trouxeram-lhe a mais pequena de suas filhas, que podia ter 5 ou 6 anos. As mulheres que cuidavam dela a vinham apresentar a seu pai para que a visse pela última vez. Como tivesse por ela particular ternura, pediu ao alcaide que lhe permitisse demorar-se um instante. Chegou-se então a sua filha, tomou-a nos braços e a beijou muitas vezes. Beijando-a, percebia que trazia no seio alguma coisa volumosa e cheirosa. Minha rica filha, disse-lhe, que tendes no seio? Meu rico pai, respondeu-lhe, é uma maçã, sobre a qual está escrito o nome do califa nosso senhor e amo. Rian, nosso escravo, me a vendeu por 2 sequins. Proferidas as palavras maçã e escravo, deu o grão-vizir Jafar um grito de espanto extremado de alegria, e levando logo a mão ao seio da sua filha, tirou a maçã. Mandou chamar o escravo, que não estava longe, e logo que este chegou à sua presença, maroto, disse ele, onde tomaste esta maçã? Senhor, respondeu o escravo, juro-vos que a não furtei, nem em vossa casa, nem no jardim do comendador dos crentes. Outro dia, como passasse por uma rua junto de 3 ou 4 meninos que brincavam, e um deles a segurasse na mão, arranquei-lhe e a trouxe. Correu atrás de mim um menino dizendo que a maçã não lhe pertencia, mas sim à sua mãe, que estava doente, que seu pai, para contentar o desejo que ela tinha de maçã, fizera uma longa viagem, de onde trouxera 3, que esta era uma delas.
que tomara sem sua mãe reparar nisso. Por mais que me rogasse que lhe a restituísse, não o quis fazer. Trouxe-a para casa e a vendi por 2 sequins à pequena senhora, vossa filha. Eis aí quanto tinha a dizer-vos. Não pôde Giafar compreender como a velhacaria de um escravo fora a causa da morte de uma mulher inocente, e quase da sua. Levou o escravo consigo e, estando na presença do califa, fez a este príncipe uma relação exata de quanto lhe dissera o escravo e do acaso por que descobrir o seu crime. Jamais espanto algum igualou o do califa. Não pôde contentar-se nem deixar de dar grandes risadas. Tomou por fim um ar sério e disse ao vizir que viste o seu escravo ter causado tão estranha desordem, merecia um castigo exemplar. Nisso não posso desconvir, senhor, respondeu o vizir. Porém, não é irremessível o seu crime. Sei uma história mais maravilhosa de um vizir do Cairo chamado Nourendin Ali e de Bedreddin Hassan de Balsora. Como Vossa Majestade gosta de ouvir histórias deste gênero, estou pronto a contá-la, com a condição de que, se achares mais maravilhosa que a que me dá causa de a contar, darei o perdão ao meu escravo. Aceito de boa vontade o partido, replicou o califa. Porém, empenha-vos numa grande empresa, e não me parece que possais salvar vosso escravo, porque a história das maçãs é singularíssima. Tomando então Giafar a palavra, principiou a sua narração nestes termos. História de Nourendin Ali e de Bedreddin Hassan, comendador dos crentes. Havia noutro tempo no Egito um sultão, grande observador da justiça, benfazejo, misericordioso, liberal e cujo valor o tornava temido de seus vizinhos. Amava os pobres e protegia os sábios, que lhe levavam às primeiras dignidades. O vizir desse sultão era homem prudente, sábio, agudo e muito lido nas belas letras e nas ciências todas. Tinha este ministro 2 filhos bem apessoados e que se amoldavam ao exemplo de seu pai. O mais velho chamava-se Shenendin Mohammed e o mais moço Nourendin Ali. Este último, principalmente, não podia ser excedido em mérito. Tendo morrido o vizir seu pai, ordenou o sultão que o trouxessem à sua presença. Mandando revesti-lo de um fato do vizir ordinário, tenho grande pesar, disse-lhes, da perda que acabais de sofrer. Não sou menos sensível a ela do que vós. Quero manifestá-lo, e como sei que morais juntos e que vivei em perfeita harmonia, agracio-vos a ambos com a mesma dignidade. Ide e imitai vosso pai. Ambos os novos vizires agradeceram ao sultão a sua bondade e se recolheram à casa, onde dispuseram as exéquias de seu pai. Passado o mês fizeram a sua primeira saída. Foram pela primeira vez ao conselho do sultão e depois continuaram a assistir a ele regularmente nos dias que se convocava. Todas as vezes que o sultão ia à caça, um dos irmãos o acompanhavam e tinham alternativamente esta honra. Um dia, em que depois da ceia se entretinham em coisas diferentes, era a véspera de uma caçada, onde o mais velho devia seguir o sultão, este mancebo disse ao mais novo: meu irmão, visto que não somos ainda casados e que vivemos em tão boa união, vem-me à lembrança um pensamento. Casemos ambos no mesmo dia com 2 irmãs que escolheremos em alguma família que nos convier. Que dizeis a esta ideia? Digo, meu irmão, respondeu Nourendin Ali, que é, na verdade, digna da amizade que nos une. Não se pode cogitar coisa melhor, e quanto a mim, estou disposto a fazer quanto quiserdes. Oh, não é ainda
tudo, replicou Selim-Din Mohammed. Vai mais longe a minha ideia. Suposto que nossas mulheres concebam na primeira noite de núpcias e que venham a parir no mesmo dia a vós um filho e a mim uma filha, os casemos quando tiverem idade competente. Ah, quanto a isso, clamou Noureddin Ali, convém confessar que é admirável esse projeto. Cororá esse casamento a nossa união e para ele dou de boa vontade o meu consentimento. Porém, meu irmão, acrescentou ele, se acontecesse que fizéssemos este casamento, pretendeis que meu filho desse um dote à vossa filha? Não padece dúvida, replicou o mais velho. Estou persuadido que, além das convenções ordinárias do contrato de casamento, não deixareis de lhe conceder em seu nome ao menos 3.000 sequins, 3 boas terras e 3 escravos. Nisso não concordo, disse o mais novo. Não somos irmãos e colegas, revestidos ambos do mesmo título de honra? Além disso, não sabemos muito bem, vós e eu, o que é justo? Sendo o varão mais nobre do que a mulher, não vos tocaria vos dar um bom dote à vossa filha? Pelo que vejo, sois homens que fazeis os vossos negócios à custa de outrem. Ainda que Noureddin Ali dissesse estas palavras rindo, seu irmão, que pensava diversamente, escandalizou-se com isto. Desgraçado do vosso filho, disse ele com arrebatamento, visto que vos atreveis a preferi-lo à minha filha. Admiro-me de que fosses assaz atrevido para o julgar digno dela. Deveis ter perdido o juízo para querer ir de parelhas comigo, dizendo que somos colegas. Sabei, temerário, que, vista a vossa imprudência, não queria casar minha filha com vosso filho, ainda que lhe desse 1000 riquezas do que tendes. Esta estranha contenda de 2 irmãos acerca do casamento de seus filhos, que não tinham ainda nascido, não deixou de dar de si. Selim-Din Mohammed encolarizou-se a ponto de o ameaçar. Se não devesse, disse ele, acompanhar amanhã o sultão, tratar-vos-ia como mereceis. Porém, na minha volta, far-vos-ei conhecer se pertence a um irmão mais moço, falar ao mais velho com tanta insolência como fizeste. Dessas palavras, recolheram-se aos seus quartos. Selim-Din Mohammed levantou-se no dia seguinte ao raiar do dia e foi ao palácio, de onde saiu com o sultão, que tomou o caminho do Cairo para o lado das pirâmides. Quanto a Noureddin Ali, passara a noite em grande desassossego, e depois de ter bem considerado que não era possível morar mais tempo com o irmão que o tratava com tanta altivez, tomou uma resolução. Mandou preparar uma boa mula, proveu-se de dinheiro, de pedrarias e de algumas provisões de boca, e tendo tido a gente de sua casa que ia fazer uma viagem de 2 ou 3 dias e que queria estar só, partiu. Uma vez fora do Cairo, marchou pelo deserto para as partes da Arábia, mas vindo a sua mula sucumbir no caminho, foi obrigado a continuar a viagem a pé. Por fortuna, um correio que ia para Balsora, tendo-o encontrado, levou-o na garupa. Chegado que foi o correio a Balsora, pôs Noureddin pé em terra e agradeceu-lhe o favor que fizera. Como andasse pelas ruas procurando onde poderia alojar-se, viu vir um senhor acompanhado de uma numerosa comitiva, a quem todos os habitantes davam demonstrações de grandes honras, parando por seu respeito até ele passar. Parou Noureddin Ali com os mais. Era o grão-vizir do sultão de Balsora, que aparecia na cidade para nela manter com a sua presença a boa ordem e a paz. Tendo este ministro lançado os olhos casualmente ao mancebo, achou agradável a sua fisionomia, encarou-o com complacência e, passando perto dele e vendo-o vestido de viajante, parou para perguntar-lhe quem era e de onde vinha. Senhor, respondeu-lhe Noureddin Ali, sou do Egito, nascido no Cairo,
e deixei a minha pátria por tão justo despeito contra um dos meus parentes, que resolvi viajar por todo o mundo e morrer antes de voltar lá. O grão-vizir, que era um venerando velho, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: Meu filho, guardai-vos de executar o vosso intento. Não há no mundo senão miséria, ignorais os trabalhos que haveis de padecer. Vinde, segui-me antes, far-vos-ei esquecer motivo que vos induziu a abandonar o vosso país. Seguiu Norendim Ali o grão-vizir de Balsora, que, conhecendo logo as suas boas prendas, se lhe afeiçoou de modo que um dia, entretendo-se com ele particularmente, disse-lhe: Meu filho, estou como vendes, em idade tão avançada, que não tenho esperança de viver ainda muito tempo. Deu-me o céu uma filha única, que não é menos bela do que vós bem apessoado, e que estáis presentemente em idade de casar. Alguns dos mais poderosos senhores desta corte a pediram já para seus filhos, porém não me pude resolver a dá-la. Quanto a vós, amo-vos e acho-vos tão digno da aliança que, preferindo-vos a todos os que a procuraram, estou disposto a aceitar-vos por genro. Se aceitais com gosto o oferecimento que vos faço, declarei ao sultão meu senhor que vos terei adotado com este casamento e lhe suplicarei que vos conceda a sobrevivência da minha dignidade de grão-vizir no reino de Balsora. Ao mesmo tempo, como não preciso já senão de descanso na extrema velhice em que estou, não só vos deixarei todos os meus bens, mas também a administração dos negócios do Estado. Apenas o grão-vizir de Balsora acabou este discurso cheio de bondade e generosidade, Norendim Ali se lançou a seus pés e, em termos que manifestavam a alegria e o reconhecimento que sentia no seu coração, prometeu-lhe que estava disposto a fazer quanto fosse do seu agrado. Chamou então o grão-vizir os principais oficiais de sua casa, ordenou-lhes que mandassem armar a grande sala do seu palácio e preparar um magnífico banquete. Mandou depois rogar a todos os senhores da corte e da cidade que quisessem ter o trabalho de vir à sua casa. Estando todos, como Norendim Ali, o houvesse informado da sua qualidade, disse a esses senhores: pois julgou de propósito falar assim para satisfazer aqueles cuja aliança tinha recusado. Estimo muito, senhores, noticiar-vos uma coisa que guardei oculta até hoje. Tenho um irmão que é grão-vizir do sultão do Egito, assim como tenho a honra de ser o sultão deste reino. Este irmão não tem senão um filho, que não quis casar na corte do Egito e mandou-o para desposar a minha filha, a fim de reunir com este casamento os nossos ramos. Este filho, que reconheci por meu sobrinho à sua chegada e que faço meu genro, é este jovem senhor que estáis vendo aqui e que vos apresento. Creio que de boa vontade quereis fazer-lhe a honra de assistir a essas núpcias que resolvi celebrar hoje. Esses senhores, não podendo tomar a mal que lhe preferisse seu sobrinho a todos os grandes partidos que lhe foram propostos, responderam que tinha razão em fazer este casamento, que gostosos seriam testemunhas da cerimônia e que desejavam que Deus lhe desse ainda anos dilatados para ver os frutos desta feliz união. Nesta passagem, vendo Sherazade aparecer o dia, interrompeu a sua narração, que na noite seguinte continuou assim. Que incrível essa história! Será que o califa conseguirá convencer, será que o grão-vizir conseguirá convencer o califa de Bagdá com essa história e salvará o seu escravo? Veremos na continuação amanhã. Agradeço muito a todos vocês. Alabei.